E nós estamos caminhando em uma série de mensagens a respeito da história da redenção. História que começou lá em Gênesis, quando Deus relata ali o momento da criação. Nós vemos que naquele momento Deus já estava colocando o seu plano redentivo em prática. E hoje nós vamos dar prosseguimento. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 12. Um texto bem conhecido, muito amado por muitas pessoas, inclusive eu. Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso 9. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos de idade quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte oriental de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até aqui nos falou a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. E meus irmãos e minhas irmãs, quero começar essa mensagem fazendo você refletir. Imagine que você vai fazer uma longa viagem. E só que nesta viagem, você não conhece o motorista. Você simplesmente tem que entrar no carro e seguir a sua viagem, sem saber o destino. Seria para alguns aqui algo assustador, não é verdade? Mas o texto que nós lemos nos mostra exatamente esse tipo de situação. Deus, Ele chama Abrão para uma jornada, para fazer uma viagem, mas não dá para ele um mapa, muito menos um GPS, e nem revela qual seria o destino de Abrão. Deus, Ele apenas diz: vá para a terra que eu te mostrarei. Parte de Abrão era confiar no Senhor, mesmo sem saber todo o trajeto, todo o caminho que ele deveria percorrer. E essa verdade não se aplica apenas a Abrão, personagem que nós lemos nessa história. Deus continua chamando pessoas. Deus continua falando ao coração para que essas pessoas possam viver assim como Abrão, que nós lemos lá em Hebreus, viver pela fé. Deus continua sustentando essas pessoas que aceitam esse chamado, e Deus continua cumprindo as promessas que Ele fez. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é: Deus, Ele não muda. Deus, Ele ainda chama, Deus ainda sustenta e ainda cumpre as suas promessas. Mas antes de mergulharmos e adentrarmos ao texto e na história de Abraão, nós precisamos entender qual o contexto, como tudo isso aconteceu, qual foi o ponto de partida. Assim como nós, quando fazemos uma viagem, nós temos um ponto de partida,
nós também precisamos entender o contexto. E qual que é esse contexto? Não sei se você lembra, o livro de Gênesis, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 11 e a segunda parte do capítulo 12 até o capítulo 50. Na primeira parte, que foi as mensagens que nós vimos, é relatado 4 grandes eventos. Primeiro, a criação de todas as coisas, a criação do ser humano. O segundo evento foi a queda, o triste momento que resultou na queda do homem. O dilúvio, aonde Deus viu que a humanidade estava extremamente corrompida, mas Deus preserva assim, mesmo assim, Noé. E o último que nós vimos na quarta-feira, que foi a Torre de Babel, aonde para impedir um novo juízo, Deus ele espalha as pessoas por toda a face da terra. E então nós chegamos na segunda parte do livro de Gênesis. E nessa segunda parte conta a história de 4 personagens principais. Abrão, que futuramente se chamará Abraão, o seu filho Isaque, Jacó e José. Conta praticamente essas 4 histórias. E o que nós vemos com tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer dessas semanas? Nós vimos que em Gênesis 3 acontece a queda, aonde a humanidade ela desobedece a Deus por meio de Adão. No capítulo 11 de Gênesis, tem a dispersão de Babel, como havia falado, e aí, mesmo depois do dilúvio, com aquela dispersão, o homem ainda continuou pecando, o homem continuou se afastando cada vez mais de Deus. Mas o meu Deus, o nosso Deus, ele é um Deus bom. É um Deus que não desiste de nenhum dos seus filhos, inclusive não desiste de você. Mesmo ele vendo a humanidade perdida, caminhando para a autodestruição, Deus ele continua colocando o seu plano em prática. Um plano de redenção, um plano para resgatar os seres humanos. E foi aí que ele escolhe Abrão. Nós vemos que ele chama Abrão. E quem que é Abrão? Abrão ele é um homem comum. Nós olhamos para os relatos bíblicos, ele é diferente de Noé. Noé diz que ele era um homem justo, um homem íntegro no meio de uma sociedade corrompida. Abrão não. Abrão simplesmente nós vemos Deus chamar, mas quando nós olhamos para todo o contexto, nós vemos que eles viviam em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E fala, pastor, e o que isso tem a ver? Nessa cidade, eles adoravam todo tipo de deuses. Era deuses para a fertilidade, deuses para o casamento, deuses para a prosperidade. Cada momento da sua vida exigia um Deus diferente para ser adorado e buscado. Ou seja, Abrão é alguém pagão, é alguém pecador, é um homem comum, um homem que não é famoso, que não é conhecido. Ele é alguém que não conhece a Deus. Na verdade, ele tem muitos deuses. E foi nesse cenário, então, que Abrão ele foi chamado, no meio de uma terra politeísta, com vários e vários deuses. E aí o que acontece? Quando Deus chama Abrão, lhe faz algumas exigências. Deus pede algo para Abrão que não é uma tarefa fácil. O chamado de Deus para Abrão vai exigir renúncia, vai exigir fé e vai exigir muita coragem. E o primeiro, nós vemos que esse chamado radical de Deus, o primeiro desafio de Abrão é a exigência divina. No versículo 1, e se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão. Bom, aqui primeiro nós vemos que Deus já está se manifestando como Deus da aliança, Yahvé, o Deus do pacto. E o que Deus diz? Sai da tua terra.
Aqui não é um pedido. Aqui não é, por favor, não saia da tua terra. Ou escolha, você tem uma opção. Não, aqui é uma ordem. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Esta ordem que Deus dá a Abraão, ela vai exigir que ele abandone 3 coisas. Primeiro, sua terra natal, sua terra que representa a sua zona de conforto, a sua estabilidade. Segundo, ele deveria abandonar a sua parentela, os seus parentes. Em outras palavras, ele deveria abandonar a sua identidade, aquilo que ele era, aquilo que ele recebeu de herança dos seus pais. Mas em terceiro lugar, nós vemos que Abraão deveria abandonar a casa do seu pai, ou seja, ele deveria abandonar todo o legado familiar. Aí você fala, nossa, difícil isso, hein? Mas não para aí. O mais agravante e o mais assim exigente desse pedido, dessa ordem de Deus, é que Deus diz, sai, abandona tudo. Mas Deus não revela o destino. Imagine você ter que sair da sua zona de conforto, você ter que abandonar os seus parentes, tudo aquilo que lhe é familiar e partir para uma terra que você não sabe aonde que é, não sabe qual direção tomar. É isso que Deus diz, eu vou te mostrar, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus está exigindo aqui de Abraão, que ele deveria confiar em Deus, confiar nos planos de Deus, mesmo sem ver. Mas ainda havia outros desafios que esse chamado de Abraão nos mostra. O segundo desafio é que as promessas que Deus faz eram promessas aparentemente impossíveis. Versículo 2 até o versículo 7, nós vemos que Deus vai colocando uma promessa atrás da outra. Deus vai falando que iria fazer com ele muitas e muitas coisas, como diz, eu te farei uma grande nação, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. E aí Deus vai falando, e qual que era a situação de Arão? Não sei se você conhece a história da esposa dele. Deus promete que ele seria uma grande nação, ou seja, que ele teria muitos descendentes. Mas qual que era a realidade dele? A esposa não podia engravidar, ela era estéril. Nós vemos isso no capítulo 11, lá no versículo 30. Mas em segundo lugar, fala que Abraão ele era avançado de idade. Ele tinha 75 anos e sua esposa, uma senhora de 65. Uma coisa impensável nos nossos dias. Como Deus chama um senhor de 75 anos, uma senhora de 65 anos, vai falar assim, agora você vai ficar grávida, agora você vai se tornar uma grande nação. É algo impossível para as questões médicas, para a nossa visão humana, mas Deus fez essa promessa. Mas havia uma terceira promessa que aparentemente era impossível. No versículo 6, Deus havia, no versículo 2, fala que, versículo 6, Versículo 6 diz que Deus daria a terra para Abrão. Deus daria aquela terra para ele, para a sua descendência, no versículo 7, na verdade. E aí o que nós vemos no versículo 6? O versículo 6 fala que os cananeus habitavam nessa terra, os descendentes de Cã viviam ali, eles não eram muito amigáveis, eles não eram ali pessoas que deixariam simplesmente Abrão chegar e falar, não, agora Deus está me dando essa terra. Eles iriam lutar. Então, Deus fala com ele, eu vou te dar essa terra. Espera aí, Senhor, já tem gente morando nessa terra. Mas era uma promessa de Deus, era um chamado. Deus estava falando a Abrão.
Deus estava falando com ele, e esse chamado dele era um chamado difícil. Era um chamado aonde exigiria uma verdadeira renúncia. Era um chamado onde não tinha garantias visíveis. Não tinha, Deus não deu garantia para ele, apenas o chamou e lhe fez promessas. Ou seja, o que Abraão tinha? Ele não tinha um milagre, ele não tinha um sinal visível, ele tinha apenas palavras, promessas de um Deus que ele nem conhecia. Deus não era conhecido de Abraão e ele só tinha isso. E aí que é o grande desafio. Eu confio ou não? Eu acredito nas palavras desse suposto Deus que está falando comigo ou não? Era esse o grande desafio de Abraão. Mas não são apenas os desafios de Abraão que nos chamam a atenção nessa história. Nós vemos esses desafios se repetirem na nossa vida. Hoje eles se repetem. O desafio de confiar em Deus, o desafio de confiar na palavra de Deus. Por que isso? Porque Deus ele não parou em chamar as pessoas. No decorrer da história nós vemos ele chamando outros profetas. Jesus chega, chama os seus discípulos e não para por aí. Jesus ainda continua chamando as pessoas e essas pessoas ainda são desafiadas a sair da sua zona de conforto. Alguns abandonam as suas carreiras, outros Deus pede que eles simplesmente deixem relacionamentos. Ainda aqueles que têm que abandonar a sua tradição familiar. Quantas pessoas que eu conheço, jovens, adolescentes, aonde o pai ele não é cristão, aonde a mãe não serve o mesmo Deus, não tem a mesma religião. Então, quando Jesus Cristo chama esse jovem, chama esse adolescente, ele simplesmente tem que fazer uma escolha. Ou eu confio nesse Jesus que está me chamando, ou eu confio no meu pai, na minha mãe, nas tradições, na tudo aquilo que ela me ensinou. Nós vemos pessoas sendo desafiadas todos os dias a olhar para a palavra de Deus e abandonar tradições humanas. E outros desafios que às vezes parecem um pouco mais familiar para mim e para você, é quando Deus ele pede para a gente confiar nele, pede para que ele confie na sua providência, mas a situação atual nossa, às vezes é de desemprego, de enfermidade, às vezes é uma situação que aparentemente é impossível ao olhar humano, mas Deus pede para que você confie. É um grande desafio que nós enfrentamos hoje. E aí, diante desses grandes desafios, ainda tem as tentações. Nós somos tentados em vários momentos a buscar segurança não em Deus, mas em ídolos modernos. No nosso dia a dia, muitas das vezes nós procuramos segurança em coisas que parecem sólidas, que parecem firmes. Por exemplo, o dinheiro. Hoje nós somos tentados a confiar que o dinheiro pode simplesmente resolver todos os nossos problemas. Há também a tentação de confiar no poder e buscar no poder essa firmeza, essa segurança. E a outra que há no coração de todos nós, querer estar no controle de tudo. Nós somos tentados a controlar a nossa vida. Todas as situações, nós não temos esse, eu vou me colocar diante da presença de Deus, eu vou confiar que Deus vai cuidar de mim. Não, nós nos apoderamos de tudo e falamos, nós
queremos ter o controle de todas as coisas. Mas sabe o que é pior nisso tudo? É que esses falsos ídolos, falsos deuses que nós procuramos, procuramos essas seguranças, eles não têm garantias. Eles são como castelos de areia. Não sei se você já teve essa oportunidade de construir castelos lá na beira da praia, ou castelos de areia. Ele é lindo, ele é maravilhoso, parece que está firme, mas qualquer vento, qualquer pessoa que passa, ele cai. É assim quando nós confiamos nesses falsos ídolos. Dinheiro, poder, fama, estar no controle de todas as coisas. E por que isso? Porque todas estas coisas podem simplesmente ser abaladas e facilmente abaladas por imprevistos, por crises e mudanças inesperadas da nossa vida. E a questão que todos nós somos desafiados foi como eu disse, assim como Abraão, nós somos desafiados a confiar em Deus. Nós somos desafiados a confiar na palavra desse Deus. Acreditar que este livro não é somente um livro que conta histórias, mas ele é a palavra de Deus. Acreditar que as promessas que aqui estão escritas é para mim, é para você. Acreditar que Deus, de fato, é fiel. Deus, de fato, ele irá cumprir as suas promessas. Mas voltando aqui então para o texto, diante desses desafios, dessas dificuldades, Abraão poderia simplesmente ter desistido. Não, é coisa demais para mim. Como assim vou sair da minha terra, vou abandonar a minha tradição familiar, meu pai, e vou para um lugar que eu nem sei aonde que é? Abraão poderia ter desistido, mas a boa notícia é que Deus, apesar de tudo isso que ele pediu, ele convence Abraão. Ele convence Abraão de forma irresistível, mostrando para ele que Deus seria na sua vida, que Deus estaria com ele e que Abraão poderia confiar sem medo nenhum. Observem as promessas que Deus ele faz, né? Deus ele dá de fato aquela segurança, mas não uma segurança que vem do caráter de Abraão ou daquilo que ele pode fazer ou não, mas uma segurança que vem da graça de Deus. Versículo 2, 3, nós vemos Deus fazendo as promessas, né? De ti farei, te abençoarei, te engrandecerei, em ti serão benditas. O que tem nesses versículos, nessas afirmações e expressões, o que tem em comum? Que todas essas promessas, Deus ele é o sujeito. É Deus que diz que vai fazer. É Deus que está falando, eu vou fazer. E notem que essas promessas, elas são promessas de graça, né? Pela graça de Deus, baseado na graça, não nos méritos de Abraão, que você sabe que no início eu contei para você quem ele era. Então Deus promete abençoar um Zé Ninguém, alguém que adora outros deuses. Deus escolhe ele, fala com ele que por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso é graça. O nosso Deus, ele é um Deus de graça. É como se você simplesmente recebesse uma grande herança de alguém que você não conhece. Foi assim com Abraão. Ele não fez nada para merecer essas promessas. Deus simplesmente fez essas promessas incríveis para ele, porque ele quis, porque ele é soberano e porque ele é gracioso. Mas sabe o que é o melhor dessa história? Sabe o que é o melhor de ver Deus agindo com graça na vida de Abraão? É que ele age da mesma maneira na minha e na sua vida. Deus não exige de você que você seja alguém perfeito, um super-herói, alguém imbatível. Mas Deus simplesmente te
te convence que as promessas dele são fiéis, são verdadeiras. Deus olha para você com graça, apesar das suas falhas. E em Hebreus 10, versículo 23, diz que aquele que fez a promessa é um Deus fiel. Esse é o nosso Deus, um Deus fiel, um Deus que é confiável, um Deus que nunca irá falhar, um Deus que não muda. E as suas promessas, todas elas, são garantidas pela graça, não pelos nossos méritos. Mas voltando aqui ao texto, o final da história, todos nós já conhecemos. O final da história, ele é belo. O final da história, ele é maravilhoso. Por quê? Porque Deus, ele cumpre a promessa. Deus cumpre cada uma das promessas feitas a Abraão. E Deus, ele é tão fiel que cumpre essas promessas de forma progressivamente durante a história. E sabe o que é ainda mais impressionante? A promessa que Deus fez a Abraão não era apenas para ele. Diz a palavra que essa promessa aponta para algo muito maior. E você sabe, Jesus Cristo. A promessa que Deus faz a Abraão aponta diretamente para Jesus Cristo. Porque é em Jesus Cristo que todas as nações, tribos, línguas, nações diferentes, elas são de fato abençoadas, elas recebem o perdão dos seus pecados. E nós vemos isso no versículo 7, Deus diz: eu darei à tua descendência esta terra. O apóstolo Paulo afirma que Deus, ele estava falando aqui neste momento. Abraão não tinha nenhuma noção, mas o apóstolo Paulo, essa revelação do Espírito Santo, disse que Deus estava falando de Jesus Cristo. Aqui ele diz o seguinte, é a tua descendência, não aos teus descendentes, como nós vemos lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16. Ou seja, é através de Jesus Cristo que as nações seriam abençoadas. É através do nosso Senhor, por meio do seu sacrifício, ele conquista então esse perdão. E não somente perdão, mas salvação. Mas Deus fala que ele constrói um lugar maravilhoso, uma cidade, não edificada por mãos humanas, mas edificadas pelas próprias mãos de Deus. E promete que pessoas estariam com ele por toda a eternidade. Imagine, olha só. E aí diz que estas bênçãos são para aqueles que são descendentes de Abraão. Aí você fala: pastor, peraí, eu não sou descendente de Abraão, eu não sou judeu. Aí a Bíblia nos mostra que não é descendente de Abraão aquele que tem sangue de Abraão. Descendente de Abraão é aquele que tem fé, a mesma fé que Abraão teve. Jesus Cristo vai dizer que Abraão, ele se alegrou quando viu o dia de Jesus Cristo, quando ficou sabendo a respeito do descendente. Abraão se alegra. Abraão, ele é chamado, com um texto que nós lemos, que um homem de fé, um homem que vive pela fé. E aí a Bíblia fala que aqueles que vivem pela fé são filhos de Abraão e assim também herdeiros da sua promessa. E se tudo isso é verdade, então a pergunta final desta mensagem é: o que nós vamos fazer com esta mensagem? O que isso tem a ver comigo? Tudo. Abraão não tinha todas as respostas, mas ele confiou e deu o primeiro passo. E Deus ainda chama pessoas hoje, como eu disse. Deus chama de forma sobrenatural e fala com essas pessoas para elas abandonarem certas coisas. Fala para essas pessoas não somente abandonarem, mas fala para essas pessoas virem até Cristo. Virem até Cristo. E aí a pergunta é:
Será que por meio desta palavra, Deus também está chamando você? Para que você assuma de fato esse compromisso com Cristo? Será que você de fato está crendo? Já viu o ditado? Deus não chama os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. É um ditado popular, mas que traz muita verdade. Abraão não era um herói, não era um homem perfeito, mas diz que Deus o capacitou e o moldou que ele se torna agora. No Novo Testamento, ele é chamado de o pai da fé. Alguém que creu em Deus com todas as suas forças, que se entregou totalmente ao Senhor. Isso nos mostra uma verdade. Nós não precisamos ser perfeitos para vir a Cristo. Deus não exige perfeição. O que Ele exige é confiança na sua graça. Acreditar que, de fato, na cruz do Calvário, Ele já fez tudo. Tudo que era necessário para alcançar esse relacionamento entre Deus e os homens já foi feito por Jesus Cristo. E agora Ele simplesmente nos convida à fé, nos convida a vir até Ele. E Abraão, nós vemos que ele responde o seu chamado. Nós vemos que ele não questiona, ele não faz aí dá algumas sugestões para Deus. Isso mostra também uma outra verdade, que é quando Deus fala ao nosso coração. Quando Deus nos chama, quando Deus nos dá algumas ordens e mandamentos, nós devemos confiar. Nós devemos confiar que quando Deus fala conosco, quando Deus ele nos mostra o caminho certo, aí você fala, pastor, como que Deus fala conosco? Será que Ele vai fazer igual Ele fez com Abraão? Fulano. Para Deus nada é impossível. Mas o ordinário, o que Deus normalmente faz, Ele fala pela tua palavra. Ele, de uma maneira que nós não conseguimos entender, nem o homem mais estudioso consegue entender. Deus simplesmente fala, nos convence. O Espírito Santo diz que é Ele que nos convence e nos mostra que a beleza de Cristo, de como Cristo é desejável, que como é bom servir a Cristo, e a gente simplesmente vai. Simplesmente a gente aceita esse chamado. E a minha oração é para que Deus ele te dê coragem, para que Deus te ajude a confiar nele, que Deus te ajude e te fortaleça. Concluindo então essa mensagem, lembre-se, Abraão ele não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha garantias e muito menos um plano B. O que ele tinha? Ele só tinha a voz de Deus. Só tinha a palavra de Deus entoando, ecoando no seu coração. Isso foi suficiente. E a grande boa notícia é o tema dessa mensagem. Deus não muda. Deus, Ele não muda. Ele ainda chama gente comum, chama pessoas imperfeitas para fazer coisas extraordinárias. Deus não muda, Ele permanece sustentando essas pessoas que aceitam o seu chamado por graça. Deus não muda, Ele continua cumprindo as suas promessas. Nosso Deus continua sendo um Deus fiel. E agora, jogo para você. Você vai confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus? O meu desejo é que sim. Que Deus nos abençoe. E em resposta a essa mensagem, queria convidar você a ficar de pé para nós cantarmos um cântico